trechos do mito da criação marcionita. Por fim, o Santo Deus olhou desde o alto dos céus e viu que os homens sofriam da miséria da matéria e do Deus Criador. Ele se compadeceu daqueles atormentados e torturados no fogo do inferno e ele enviou o seu filho para resgatá-los. Vá para baixo, disse ele, assuma a forma de servo, e finge-te como os filhos da lei. Cure suas feridas de vistas aos cegos, traga seus mortos à vida, realize em recompensa os maiores milagres de cura. Então o Deus da lei vai ter ciúmes e instigar seus servos para te crucificar. 2. Então vá para o inferno, que vai abrir a sua boca para receber a ti, te julgando ser um dos seus mortos. Em seguida, liberte os cativos a quem você encontrar lá, e os traga para mim. Isso foi feito. O inferno foi enganado e admitiu Jesus, Crestos, ele esvaziou o inferno de todos os espíritos que lá estavam e os levou até seu Pai. Quando o Deus da lei viu isso, ele ficou furioso, rasgou as suas vestes, rasgou a cortina de seu palácio, escureceu o sol e velou o seu mundo em trevas. Bom dia a todos. Vamos fazer uma explicação dessa primeira parte, que a gente colocou aí o mito da criação marcionita. Esse mito é muito interessante, muito revelador. Ele ganha consistência com outros escritos, tanto da Nag Hammadi como das cartas de Paulo. A gente vê aí por esse mito que o plano da vinda de Crestos à Terra tem duas etapas. A primeira etapa, ele teria que se tornar semelhante aos homens, ou seja, colocar em si uma aparência humana e andar livremente sobre a Terra. Fazia parte desse plano também ele curar os enfermos, fazer milagres extraordinários para atrair a atenção não só dos humanos, mas também das potestades dos ares, né, dos arcontes, para que eles chegassem ao ponto de querer matá-lo por inveja. Esta é a primeira parte do plano. A segunda parte do plano, Crestos teria que ir no Hades, o lugar dos mortos. Esse lugar também é protegido por arcontes, né? E qual seria o plano então para ele ir no Hades? Ele tinha que se fingir de morto para que a boca do inferno, a boca do Hades, abrisse suas bocas e pudesse recebê-lo. E ele lá então pudesse libertar os espíritos lá aprisionados. E ele assim o fez. Trechos do segundo tratado do Grande Sete, da Nag Hammadi. 1. Porque aqueles que estavam no mundo haviam sido preparados pela vontade da nossa irmã Sofia, ela que é uma meretriz, por causa da inocência que não foi expressada. Ela não pediu nada para o todo, nem para a magnificência da Assembleia, nem para o pleroma. Já que ela foi primeiro, ela veio preparar mônadas e lugares para o Filho da Luz, e também para os operários companheiros, por meio dos elementos inferiores que ela tomou para construir habitações corpóreas para eles. Porém, vindo a existir numa glória vazia, eles acabaram em destruição nas habitações em que eles estavam, já que eles foram preparados por Sofia. Eles permanecem prontos para receber a palavra doadora de vida da união inefável e da magnificência da Assembleia de todos que perseveram, e que estão em mim. 2. Eu visitei uma habitação corpórea. Eu expulsei aquele que estava lá antes, e entrei. E a multidão inteira dos arcontes se perturbou. Todos os céus dos arcontes e todos os poderes gerados da terra estremeceram quando viram a aparência da imagem, já que ela estava misturada. Era eu quem estava dentro, diferente daquele que estava lá antes. Porque ele era um homem terrestre, mas eu vim do lugar acima dos céus. Eu não os rejeitei, nem mesmo para me tornar um Cristo, porém, eu não me revelei para eles no amor que surgia de mim. Eu revelei que eu era um forasteiro para as regiões inferiores. Continuando, vamos para alguns trechos da Nag Hammadi, né? Tratado segundo o Grande Sete. O comecinho aqui fala, o item 1, fala sobre os espirituais que morreram e estavam no Hades. Bom, os espirituais, todos nós sabemos, né, que foram introduzidos aqui pela Mãe Sofia, né, para acelerar, né, a raça humana. E esses espirituais, eles não sei de que maneira, foram morrendo,
os espíritos deles foram aprisionados no Hades. Foi justamente, esta é uma das missões de Crestor, é justamente libertar esses espíritos aprisionados no Hades. E na Nag Hammadi, no item 1, reforço, ele fala justamente desses espíritos aprisionados. No item 2, Cressos aqui, ele revela o seu plano de ir no Hades e não à Terra, né? Que seria, o seu plano seria o seguinte: é visitar um humano, expulsar a sua aparência desse humano e colocar a sua nele. Só que esse humano, ele teria que ser uma pessoa morta, ou seja, que os arcontes, que todo mundo admitisse que essa pessoa morreu. Então ele colocando a sua aparência em alguém que vai morrer, aqui no caso o crucificado, o inferno e o Hades seriam enganados, os arcontes seriam enganados, e ao abrir a sua porta para receber esse morto, essa alma do morto, seria a grande oportunidade de Crestos entrar quando a boca do inferno, do Hades, se abrir. Ele fala aqui no grande 7 aqui da Nag Hammadi que este era o plano, era visitar um corpo humano e trocar a sua forma. E com isso, ele poderia entrar no Hades para libertar esses espíritos aprisionados. Trecho do Tratado Segundo Grande 7, Nag Hammadi 1. E eu sujeitei todos os seus poderes, pois quando disse, ninguém me viu, pois eu estava alterando minha forma, mudando de uma forma para outra. Então, quando eu estava nos portões, assumi a semelhança deles, pois passei por eles silenciosamente. E eu estava observando os lugares, eu não tinha medo nem vergonha, porque eu estava imaculado e eu estava falando com eles, me misturando com eles através daqueles que são meus, e pisoteando com os elos que lhes são cruéis com eles, e extinguindo a chama. E eu estava fazendo todas essas coisas por causa do meu desejo de cumprir o que eu almejava pela vontade do Pai do Alto. Continuando o Tratado do Grande 7 da Nag Hammadi, Cresce quando desce os portões da Terra, ele assume a semelhança humana para não despertar nenhuma curiosidade, né, dos arcontes que rodeiam os ares terrestres. Então ele se disfarça, ou seja, ele se coloca em si uma aparência humana para transitar livremente aqui na Terra. E assim ele fez. Exatamente o que está dito no mito marcionita, quando o pai diz a ele: vai lá, finge ter como um homem semelhante a um servo, igual a qualquer judeu. E assim ele fez. Assim que ele entrou nos portões da Terra, ele assumiu a semelhança humana para que os arcontes fossem realmente convencidos que ele realmente era humano. Não só os arcontes, mas também os seres humanos. Na cruz morreu um homem com a aparência de Crestos. Trechos do Tratado Segundo o Grande 7 da Nag Hammadi. Mas eu não fui afligido de modo algum. Os que estavam lá me puniram. E eu não morri de verdade, mas na aparência, para que todos acreditassem eu fui humilhado, já que eles são meus parentes. Eu removi a vergonha de mim, e eu não fiquei medroso frente a tudo que foi feito pelas mãos deles. Eu estava prestes a sucumbir ao medo, e eu sofri de acordo com a visão e o pensamento deles, para que eles nunca encontrassem qualquer palavra para falar sobre este assunto. Pois a minha morte que eles acham que aconteceu para eles no engano e na cegueira deles, já que eles pregaram o homem deles até a morte. Porque os poderes deles não perceberam, já que eles eram cegos e surdos. Mas ao fazerem estas coisas, eles condenaram a si mesmos. Sim, eles me viram, eles me puniram. Era o outro, o pai deles que bebeu vinagre amargo, não fui eu. Eles me açoitaram com o bambu. Era o outro, Simão, que carregou a cruz em seus ombros. Era outro em quem eles puseram a coroa de espinhos. Mas eu estava me alegrando nas alturas sobre toda a riqueza do engano dos arcontes e os filhos do engano dele de suas glórias vazias. E eu ria da ignorância deles. Na cruz o mundo não viu a minha aparente exaltação, meu terceiro batismo em uma imagem revelada. Depois de amarrá-lo com muitas restrições, o pregaram na cruz e o prenderam com 4 pregos de latão.
Ele rasgou o véu da têmpora com as mãos. Houve um tremor que venceu o caos da terra, pois as almas que dormiam abaixo foram libertadas e elas surgiram. Quando elas chegaram ao meu lado, eu assumi a mim mesmo. Não havia necessidade de muitas palavras, pois nossos pensamentos eram os mesmos. Portanto, eles sabiam o que eu estava dizendo, pois seguimos conselhos sobre a destruição dos governantes. E, portanto, fiz a vontade do meu Pai. Continuando no grande sete do Nag Hammadi, Cressos disse: eu não morri de verdade, mas na aparência. Isso é bastante interessante, hein? Na aparência. Então alguém morreu na cruz com a sua aparência. Este justamente era o plano arquitetado por Crestos, do crucificado morrer com a sua aparência. Ele também fala que esse que morreu, o crucificado, era um substituto carnal. E esse substituto carnal, o crucificado, foi ele que sofreu os açoites, foi ele que recebeu a coroa de espinhos. Crestos, por sua vez, estava longe, rindo da ignorância deles, pois pensavam, os arcontes, que era Crestos que estava morrendo na cruz. Um pouquinho mais abaixo, ainda na Nag Hammadi, veja que interessante, ele muda na hora da crucificação, ele explica, ele muda o personagem da crucificação para outra pessoa, usando a seguinte narração. Depois de amarrá-lo, isso aí a gente dá para perceber que é uma outra pessoa. E Cresces que está falando. O pregaram na cruz, com 4 pregos de latão. E ele rasgou o véu do templo. Então isso aí está bastante explícito, que quem morreu na cruz foi um substituto carnal com a aparência de Crestos. Era este justamente o plano de Crestos para poder entrar no Hades e o Hades abrir sua boca e ele assim poder resgatar os espíritos aprisionados. Como o crucificado tem a mesma aparência que ele, era só esconder o corpo do crucificado, que assim ele fez, como está no Evangelho de Pedro. 2 anjos pegaram o corpo do crucificado e levaram para o alto. Então, nesse momento, ele se faz como ele fosse o morto. E quando o Hades abre a boca para justamente receber o crucificado, é ele que entra no Hades para a eliminação de todos os poderes, de todos os arcontes, para poder assim finalizar o seu plano, que era libertar os espíritos aprisionados. Trechos do Apocalipse de Pedro da Nag Hammadi. Quando ele disse essas coisas, eu o vi aparentemente sendo agarrado por eles. E eu disse: o que eu vejo, ó Senhor? É você quem eles pegaram? É você quem eles estão agarrando? Quem é este, alegre rindo sobre a árvore? E este outro cujos pés e mãos eles estão ferindo? O Salvador disse-me: aquele a quem você viu sobre a árvore, alegre rindo, este é o Jesus, Crestos, vivo. Mas aquele em cujas mãos e pés eles cravam as unhas é a sua parte carnal, que é o substituto que eles os envergonha. Aquele que está com minha semelhança, mas olhe para ele e para mim. Agora nós vamos para o Apocalipse de Pedro. Ele dá consistência com o mito da Marcionita, da criação, e também do grande sete. Aqui no Apocalipse de Pedro, Pedro está vendo alguém sendo crucificado e Jesus do seu lado. E ele fala, pô, mas quem é este que está sendo crucificado se o Senhor está do meu lado? Cressos disse, aquele que está sendo crucificado é um substituto carnal. Olha para mim e olha para ele. São as mesmas pessoas, Então você veja, no Apocalipse de Pedro também confirma que Crestos morreu na cruz somente com a sua aparência, ou seja, alguém morreu na cruz com a aparência de Crestos. Justamente o plano, para que o mundo, os humanos e também os poderes tivessem a impressão que Crestos tinha morrido e para depois ele poder entrar no Hades.
Agora nós vamos para as cartas de Paulo. Vocês vão ver, é emocionante, né? Interessante, que as cartas de Paulo, as verdadeiras, né? Inclusive esse trecho tanto está nessa Bíblia e está na Bíblia Marcionita. Elas fazem um par, né? Dão liga, né? Com o grande sete da Nag Hammadi, com o Apocalipse de Pedro e com o mito marcionita. Dá uma olhada. Eu vou ler para você Filipenses, capítulo 2, do versículo 7 em diante. Mas esvaziou-se a si mesmo, vendo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aqui está, nesses 2 versículos, o plano também de Deus para a salvação da humanidade, tanto em todos esses lugares que eu citei acima, anteriormente. Porque ele, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aquilo que foi dito, né? Tanto no mito marcionista como também no grande sete. Ele veio à Terra e colocou em si a semelhança humana. Ele não diz aqui que ele se tornou um ser humano, mas sim que ele se tornou-se semelhante aos homens. Ele colocou em si a aparência humana e ficou 12 meses com a gente, curando, pregando e fazendo milagres extraordinários, né, que chamam a atenção da humanidade e também dos arcontes. Aí tem outro episódio que diz o seguinte: e sendo encontrado agora na forma de homem. Então, e aqui dá a entender que a um certo momento ele é encontrado, ele é achado na forma de um homem. Ou seja, ele é achado na forma de um homem carnal. Ou seja, a aparência dele, né, é encontrada no homem carnal. É justamente o que fala no grande sete, né, no mito da marcionita, que ele coloca a sua aparência em um homem. E este homem segue para ser crucificado. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. É isso. Este é o grande segredo. Também nós temos em alguma escola gnóstica a seguinte narrativa, né? Que Jesus, filho de Maria e José, assim que ele foi se batizar no Rio Jordão, né? Estava sendo batizado por João Batista, desceu sobre ele a pomba. E que essa pomba significaria o próprio Cristo entrando no corpo de Jesus. E depois disso ele segue para fazer o seu ministério. E depois que ele foi levado, né, a Pôncio Pilatos, esse espírito sai dele e ele segue para ser crucificado. Em primeiro lugar, João Batista, ele era um arconde do mal, arconde do útero. Crestos nunca foi batizado por ele. A Nag Hammadi, Testemunho da Verdade, é bem nítida quando diz que ele desceu do céu, né, e o Rio Jordão se abriu, e o João Batista, ele é testemunho dessa descida, só isso, né? Aí inventaram que ele foi batizado por João Batista, tal, e que a pomba desceu, tal. Eu te perguntaria, né, com todas essas evidências, né, tanto a pomba como a voz que falou, por que João Batista depois duvidou que ele fosse o Messias, né? Então, é tudo uma jogada teológica, né, dos bispos da Igreja Católica. Então, isso aí também não tem coerência pelo seguinte: olhando, por exemplo, o Evangelho de Judas, como é que ele se transforma numa criança? Ele não era esse ser humano, Jesus aí não era, né, um ser humano? Como que ele se transforma, como diz no Evangelho de Judas, em uma criança? E como é que ele consegue passar entre as pessoas? Aparecer, desaparecer, andar sobre os mares, levitar. Como é que ele pode fazer isso? Não é verdade? Mas Cristo quer dizer que é tudo magia, então? Ele consegue, Cristo dentro dele consegue fazer isso? É o que o pessoal quer incutir na nossa mente.
que nós tenhamos que receber esse mesmo Espírito e tenhamos superpoderes também. Que nós possamos fazer milagres, isso ou aquilo, mas isso nunca acontece. E nunca aconteceu. Ninguém pode replicar nenhum milagre de Crestos. Porque ele fazia milagres da antimatéria, ele levitava, ele andava sobre os mares, ele curava todos os enfermos, mas ele fez tudo isso para chamar a atenção dos arcontes, né? Mas a Igreja Católica, ela quer porque quer que a gente também tenha esse conceito. Então esse conceito é fácil de ser contraditado, tá? Não tem por onde esse conceito prosseguir, né? Para um bom e mero estudante aí, você vai ver que esse conceito não tem como prosseguir, tá? Boa noite a todos. Se alguém gostou do nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal e acione o sininho aí. Boa noite a todos, tá?